Meus amigos, vamos iniciar aqui uma revisão geral de Direito Ambiental para a OAB. O que é importante esclarecer para vocês? A matéria de Direito Ambiental, meus amigos, ela vai cair na sua prova da OAB entre 1 a 2 questões no máximo. Então, é uma matéria em que as pessoas geralmente criam uma ideia de que não é importante, até pela quantidade de questões que são cobradas, mas é importante esclarecer para vocês que, pela nossa experiência ministrando aulas para a OAB, em vários cursos nacionais, muitos alunos, às vezes, não passam na prova da OAB por causa de 1, 2, 3 questões. Então, às vezes, aquelas matérias em que a gente não dá tanta ênfase, pode ser um diferencial na nossa prova para que a gente possa conseguir a nossa tão sonhada aprovação. É importante esclarecer para vocês o que a gente tem que focar na matéria de direito ambiental, já que a gente tem que dar um tiro certeiro na matéria, para a gente não ficar perdendo tempo, uma vez que vocês têm que dar ênfase. Concordo com vocês de maneira clara que vocês têm que dar ênfase nas matérias processuais realmente da OAB, direito processual do trabalho, processual civil, processual penal, porque essas matérias vão te garantir, dependendo da sua necessidade, a segunda fase. Então a gente não vai perder tempo aqui contando historinha, nem falando coisas que você não vai utilizar. O que eu quero esclarecer? Quando você vai trabalhar a matéria de direito ambiental em concurso público, que não é o nosso caso aqui, as provas de concurso público geralmente cobram o Código Ambiental, ou seja, a lei que se refere ao meio ambiente, 9.605. Esse Código Ambiental nos vai trazer as condições processuais e as condições penais do direito ambiental. Ou seja, vai dizer para você aquela situação se pessoa jurídica pratica crime, se podemos despersonalizar a pessoa jurídica, quais são as espécies de pena aplicadas às pessoas que praticam crimes ambientais, sendo pessoas físicas ou pessoas jurídicas. Vamos nos deparar com os crimes ambientais, ou seja, quais são os crimes ambientais, que tipo de crimes ambientais, aquela situação toda. Na verdade, eu particularmente, quando ministro aula pós-graduação de meio ambiente, a gente trabalha muito essa parte também, porque a gente trabalha mais o aspecto penal. Aí, analisando as questões da OAB, aí veio a grande surpresa, inclusive no último exame, a OAB vem dando grande ênfase, a OAB vem dando grande ênfase à cobrança de questões voltadas para o exercício de advocacia ambiental. Ou seja, ela vem te pedindo conhecimento sobre os princípios do meio ambiente. Então é comum cair questão sobre o princípio da prevenção, princípio da precaução, princípio do desenvolvimento sustentável, ou seja, questões que vão nos dar a base do direito ambiental. Não vem caindo os crimes ambientais, tá? Não vem caindo os crimes ambientais. Então, o que as últimas provas da OAB vem cobrando? Licenciamento ambiental, impacto ambiental, zoneamento ambiental, princípio ambiental, coisas essas que eu acho até covardia. Por quê? Porque pelo número de questões, ela podia simplificar um pouco mais e cobrar uma base, mas ela está cobrando leis que regulamentam o Código Ambiental. Então é muito importante a gente trabalhar esse conceito. Por exemplo, poder de polícia do IBAMA. Tá? Qual é o poder de polícia do IBAMA? Qual é a natureza do IBAMA? Que tipo de considerações devemos fazer? Então, o que eu vou fazer com você? Eu vou te dar uma aula com uma revisão geral, só que na verdade não é uma revisão geral apontando todos os assuntos. Eu vou debater um assunto que com certeza você não tem a capacitação técnica de estar analisando isso. Provavelmente tu nunca viu isso, porque na faculdade você não tem aula disso, e a OAB vem carregando esse assunto na prova e por isso que arrebenta todo mundo. Então um aluno que geralmente faz a prova da OAB e se depara com as questões ambientais, ele chuta. Na verdade, ele chuta. Por quê? Porque ele não está com conhecimento específico daquela matéria. Por que não está? Porque a OAB não te pergunta sobre o código. Ela vai nessas resoluções. Quer ver? Então, para a gente debater um pouco essas questões, vamos aqui para o material que a gente vai trazer aqui
uma explanação muito boa sobre licenciamento ambiental, IBAMA, poder de polícia e algumas outras considerações importantes que eu separei com muito carinho para vocês. Perfeito? Vamos lá? Bota para baixo aí, amigão. O primeiro assunto que nós vamos debater é o IBAMA, que é o Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e Recursos Naturais. Quando você entra aqui, essa questão geralmente é cobrada em prova. Qual é o poder de polícia do IBAMA? Qual é a função do IBAMA? E o IBAMA tem a função, na verdade, de polícia ambiental, dentre outras atribuições, a função de fiscalização do setor privado e do setor público. Essa é a natureza do IBAMA. Agora, como a gente vai debater, olha o que eu já separei para você aqui, ó. Muito importante para a OAB, que eu fiquei muito assustado quando eu vi questão da OAB cobrando isso, confesso a vocês. Por quê? Porque eu esperava que a OAB, joga para mim, amigo, nos abordasse aquela coisa do próprio Código Ambiental. No meu ponto de vista, eu acho que a prova da OAB, no que diz respeito ao direito ambiental, está pesada. Você vai ver questões de juiz, de promotor público, cobrando licenciamento. É esse nível. Aí você fala, por que está fazendo isso? Porque eu acho que ela quer advocacia. Tá? Eu acho que a advocacia ambiental, ela surge mais na condição desse procedimento administrativo do que nos crimes em si. Porque os crimes em si, ambientais, eles têm as penas muito pequenas. Então é difícil você falar assim, eu sou advogado ambiental, mas eu advogo no crime ambiental. É muito difícil. Se tivermos um cliente que tem algum problema ambiental, provavelmente, que cliente é esse? É um cliente que, aonde você mora, ele comprou um lote de um terreno que está, por exemplo, no morro e que ele desmatou e ele está construindo. Então, para ele construir essa casa, esse loteamento, esse prédio, esse condomínio, dentro de um espaço que tem que tem mata, né? Que tem grande quantidade de plantações ou de árvores, ele precisa de licenciamento ambiental para poder construir naquela área. Então, o que se tem que fazer? Para você conseguir o licenciamento, existem pré-requisitos que você deve cumprir. Algumas hipóteses, nós temos que fazer, inclusive, um estudo prévio de impacto ambiental. Então, por exemplo, você mora em Pernambuco. Pernambuco está crescendo muito, Recife está crescendo muito, Bahia está crescendo assustadoramente. O que acontece? Há pouco tempo atrás eu tive na Bahia e vi muitas obras naquelas rodovias, muitas obras, parecendo inclusive com o Rio de Janeiro, no que diz respeito a obras. Essas obras de grandes loteamentos, de grandes construções, necessitam de impacto ambiental. O que é o impacto ambiental? É um estudo prévio que você tem que fazer para analisar qual o dano você vai causar ao meio ambiente naquela circunstância. E aí, quando eu falo dano ao meio ambiente, a gente, aluno, imagina o quê? Dano é cortar a árvorezinha. Não, não é cortar a árvorezinha. É o dano ambiental em que sentido? Saneamento, água, plantações, é um impacto como um todo, é a estrutura como um todo que você vai causar de impacto. Ou seja, quando você construir muito numa região que não tem estrutura física para isso, você vai gerar uma série de problemas ao meio ambiente. Então tem que fazer um estudo que vai gerar um impacto, a construção será feita e o que você tem que fazer para diminuir aquele impacto causado. É isso que eu estou falando com você. Então o direito ambiental, ele se desenvolve muito naquela condição em que se constrói, analisaremos o impacto e tentaremos diminuir o risco. Agora, aquela história que não vamos construir por causa do desenvolvimento sustentável, isso não cola muito. Tá? Era para ser adotado, mas não cola muito. As construtoras não respeitam muito isso, os países não respeitam muito isso, como os Estados Unidos, por exemplo, que não aderem aos tratados de direitos ambientais, na maioria das vezes. Muitas vezes eles entendem o quê? Que para o desenvolvimento humano é necessário construir, é necessário diminuir um pouco o meio ambiente. Então eles têm essa filosofia, constrói e diminui o meio ambiente, tenta reparar de outra forma. Ou seja, eles não querem deixar de construir em função do meio ambiente.
Essa é a visão. Então, bota para baixo aí para a gente discutir aqui um pouquinho de licenciamento ambiental. Natureza jurídica, um dos instrumentos do PNMA para a gestão do meio ambiente, para a fiscalização de atividades que causam impacto ambiental. Vamos lá. A atividade para se instalar no Brasil em uma reserva ambiental ou em local ambiental se faz necessário licenciamento ambiental, como eu já falei com vocês. O órgão irá exercer o denominado poder de polícia ambiental por meio de licenciamento ambiental, tal como ensina um dos grandes doutrinadores. Licenciamento ambiental, olha só, é diferente de controle ambiental. Presta bem atenção, porque isso veio cobrando em prova da OAB nos últimos concursos. Licenciamento é uma modalidade de controle. É um poder e dever estatal de exigir que as diferentes atividades humanas sejam exercidas com observância da legislação de proteção ao meio ambiente, independentemente de estarem licenciadas ou não. O que nós vamos discutir? Tá? Aqui nós temos uma resolução do CONAMA, tá, que estabelece os conceitos de licenciamento ambiental e de impacto ambiental. Então, o que você vai entender? É um procedimento administrativo pelo qual o órgão ambiental competente licencia a localização, instalação, ampliação e operação de empreendimentos. Já vou te explicar isso. Vem para mim. Como eu mencionei para vocês, o que eu li? Eu li o que eu tinha acabado de falar. Então, quando você vai fazer uma construção de grande impacto ambiental, primeiro a gente faz um estudo de prevenção, tá? De prevenção e um estudo do impacto ambiental. Procedido isso, apresentamos, tá? E vamos pleitear o licenciamento. O licenciamento vai dar, na verdade, a autorização para que você possa construir dentro de determinados requisitos. Então, o que vai acontecer? Você tem que respeitar esse procedimento para que você tenha a construção. Caso contrário, é multa. E a multa ambiental ela é altíssima. Por isso que dizem que o direito ambiental é um segmento bom de advogar. Quando a gente pensa nisso, a gente não está pensando nos crimes ambientais. Ele não vai acreditar nada. O que você está pensando é advogar para as megas construtoras que você tem a capacitação específica de atuar em procedimento administrativo de licenciamento ambiental. Aqui está o dinheiro. Aqui está o dinheiro da advocacia ambiental. Pouquíssimas pessoas sabem disso. Por quê? Porque as multas ambientais são altíssimas, aplicadas junto às construtoras. E para você saber, você não tem que saber o Código Ambiental, você tem que saber as resoluções do CONAMA. Essas resoluções é que nos dão ali habilitação específica para atuar na área ambiental. Bota para baixo, amigo. O que é importante esclarecer? A licença ambiental, qual é a natureza jurídica dela? O que ela representa? Qual é a sua principal característica? A licença ambiental é um ato administrativo, tá? Estabelecido pelo órgão competente, estabelece as condições, restrições, medidas de controle ambiental que deverão ser obedecidas pelo empreendedor, olha lá, pessoa física ou jurídica, tanto a pessoa física numa construção de uma casa em um terreno que tem grande quantidade de plantações, ou a pessoa jurídica quando a gente está falando de construções de condomínios, de empreendimentos, coisa do gênero, para localizar, instalar, ampliar, operar empreendimentos ou atividades utilizadoras de recursos ambientais, consideradas potencialmente poluidoras ou aquelas que de qualquer forma possam causar degradação ambiental. Então essa resolução do CONAMA 237 é que ela vai estabelecer para você para que serve isso. E agora o licenciamento ambiental, outra questão importante de prova é a competência dele. E aí a competência, o que nós temos que entender? Depende do ente que a gente está pleiteando. Vai ser federal, competência do IBAMA, estadual, dos órgãos estaduais, municipal, competência dos órgãos ambientais, fiscalizar as atividades de âmbito local. Volta para mim. O que é importante esclarecer quanto à competência do direito ambiental? Está aí uma matéria que a gente fica discutindo no direito ambiental. Qual é a competência de atuação do direito ambiental? Meus amigos e minhas amigas, prestem bem atenção. Quando a gente fala de meio ambiente, o que é o meio ambiente? Eu te pergunto, o que é o meio ambiente? Você fala, meio ambiente é árvore, não, esquece isso. Meio ambiente, vamos para o entendimento do significado do termo. É um meio
ambiente seria tudo aquilo que está ao nosso redor. É o que está no ambiente. Então, o direito ambiental, ele protege um círculo rotativo. Por que eu estou querendo dizer isso para você? Porque ele vai regulamentar normas que protegem a fauna, a flora, tá? Bem como o nosso meio ambiente como um todo, ou seja, patrimônio urbano, cultural, por exemplo, vai proteger pinacotecas, bibliotecas, quando protegidas em lei, vai proteger aquela construção antiga que tem que ser preservada, que existe muito, por exemplo, em Olinda, que existe muito na Lapa, aqui no Rio de Janeiro, que você chega na Lapa, você vê aquelas construções antigas, aqueles prédios antigos, aquilo é protegido. E quem protege? O meio ambiente. Por quê? Olha só, é o meio ambiente. A poluição visual, a poluição sonora, isso é protegido pelo meio ambiente, porque está também regulamentando o que está ao nosso redor. Então é importante esclarecer esse conceito. De quem é a competência? A competência ambiental, ela é flutuante, ou seja, quando for atingido uma reserva ambiental de proteção do IBAMA, que é um instituto federal, é um órgão federal, nós iremos falar que a competência é federal. Quando atingirmos um espaço estadual, a competência é estadual. Léo, e se aquela afronta for no espaço municipal? A competência é estadual, porque não tem competência estadual jurídica, municipal jurídica, a competência passa a ser estadual. Agora, a atribuição de fiscalização, você encontra aqui, como eu mencionei, na competência federal, estadual e municipal. Então, vamos trabalhar aí com muito cuidado esse entendimento. De quem é a competência do direito ambiental? Depende do bem jurídico atingido. Tranquilo? Beleza. A Constituição também te dá uma noção prévia sobre a competência no meio ambiente, a competência para regulamentar as terras, as águas e por aí vai. Lá te dá as diretrizes gerais, perfeito? Vamos lá então, dando continuidade, bota para baixo, amigo. Política Nacional de Recursos Hídricos. Eu acho que isso aqui é interessante falar, né, no momento do dia de hoje, até pelo que nós estamos vivendo, essa crise maluca de água, né? Então é importante esclarecer que, como a Constituição estabelece, a água é um bem de domínio público, domínio federal e estadual. Tá? Situação de escassez, o uso prioritário de recursos hídricos, do consumo humano, e, na verdade, vai regulamentar a gestão dos recursos hídricos. Quando você estava falando de licenciamento ambiental, foi o que eu te disse? Que antes de você requerer o licenciamento ambiental, você tem que cumprir alguns requisitos, dentre eles o estudo prévio de impacto ambiental. O estudo prévio de impacto ambiental vai dizer para você qual é o risco real que essa construção vai causar ao meio ambiente. Mas peraí, é risco relacionado a quê? Relacionado a tudo. Vem para mim. Relacionado a tudo. O que seria tudo? Seria saneamento, seria problemas quanto a todo e qualquer tipo de risco envolvendo as consequências ambientais. Poluição sonora, poluição de ar, batistaca apavorando, rompimento de canais fluviais, ou seja, tem uma série de desmatamento, a consequência em que você bota uma construção num espaço ambiental do qual bichinhos que vivem naquele local não terão mais condições de viver. Aí você fala, mas isso aí é besteira. Não é besteira, isso aí tem um estudo de impacto ambiental. Na verdade, você tem que conviver com isso, que também tem o outro lado da moeda. Também, vamos proteger o bichinho, mas não vamos evoluir. Na verdade, existe o outro viés da história. Qual é o outro viés da história? Desenvolvimento humano. Tá? Então, o desenvolvimento faz parte da evolução da sociedade. Ponto. Agora, como que a sociedade vai evoluir sem causar risco ambiental de tamanha proporção que futuramente não nos venha a causar prejuízo? Esse é o estudo do impacto ambiental.
Muito embora a gente pense assim, eu vou construir aqui e que se dane, né? Porque esse risco ambiental, esse problema ambiental só vai vir daqui a 200 anos. Daqui a 200 anos, o que o brasileiro fala? Eu já morri. Então ele não está preocupado. O que existe hoje em dia é uma conscientização universal dos danos ambientais, tendo em vista ali as grandes calamidades que nós estamos vivendo hoje em dia, o período de seca absurdo que tem consequência, tá? Então bota para baixo aí, vamos fazer mais um. Aqui, que você tem um estudo prévio de impacto ambiental, você tem os objetivos. Olha lá, prevenção do dano ambiental, transparência administrativa contra os efeitos ambientais, consulta aos interessados, decisões. Agora é a questão de prova. É muito comum a prova te perguntar quais são os tipos de licenças ambientais, tá? Quais são as suas modalidades e quais são os prazos. Então, aqui, você tem que tomar muito cuidado. Vi muitas questões sobre isso, tá? Você tem 3 espécies de licenças ambientais. A LP, LI e LO. Licença prévia, que logicamente, pelo próprio nome, te dá uma ideia antecedente. A licença de instalação e a licença de operação. Operação o quê? É a funcionalidade, tá? A licença prévia tem prazo de até 5 anos. Isso cai na sua prova porque envolve prazo. A licença de validade de até 6 anos. E a licença de operação, validade mínima de 4 anos e a máxima, aqui interessante, de 10 anos. Podendo o órgão ambiental estabelecer prazos de validade específicas para esta licença. Por quê? Vem para mim. A licença prévia é aquela que a gente trabalha as condições para que possamos conseguir a licença vamos supor, que nos dá autorização de início. Depois você tem a licença de instalação, ou seja, de você se locomover para o local e começar a se estruturar. E a licença de operação é aquela de trabalho, de operacionalizar realmente o instituto. Lembrando que é lógico que existem empreendimentos e existem proporções que às vezes passam do necessário. Eu acho que esse prazo aqui de 4 e até 10 anos é mais do que razoável, ainda que a lei ainda estabeleça que esse prazo pode ser postergado. Eu acho que nem precisaria tanto, mas é para realmente proteger as construtoras de caso fortuito, força maior, problemas de calamidade, problemas que causem ali um atraso da obra ou do empreendimento. Tá? Mas quais são as licenças prévias, licença de instalação e licença de operação? Prazo até 5 anos para prévia, 6 anos para de instalação e mínima de 4 e máxima de 10 para de operação. Cai na prova, perfeito? Bota para baixo. A licença prévia, outro comentário importante, concedida na fase preliminar do planejamento, empreendimento ou atividade, aprovando a sua localização e concepção, atestando a validade ambiental e condições a serem atendidas nas próximas fases de sua implementação. Como eu já falei, isso é regulado pela resolução do CONAMA. Tá? A licença de instalação, como nós já debatemos, que eu falei anteriormente, ela na verdade vai te dar ali a autorização do empreendimento, de acordo com as condições aprovadas. A licença de operação, como nós também falamos, é aquela que nos dar as medidas de controle ambiental condicionantes determinados pela operação, ou seja, vão nos dar a autorização para que a gente possa operacionalizar realmente. Tá? Aqui você tem portaria do MMA, que na verdade ela vai nos dar os procedimentos específicos para a licença ambiental. Olha a portaria 422 de 2011. Léo, isso cai na prova do AB? Cai porque essas portariazinhas, esses decretos, todos estão no edital. Tá? O edital da OAB não fala só sobre o direito ambiental, só sobre o código ambiental. Ela traz várias leizinhas que são regulamentadas
por resoluções e por portarias. Joga para mim, irmão. Na verdade, o que acontece? Quando você olha o edital, você não vê só o código. E, na verdade, o código é uma norma geral, que ele é regulamentado por resoluções dos órgãos específicos de fiscalizações, bem como é também alterado por portarias. Então, essas portarias têm que estar batendo. E está no teu edital. E o que acontece? Você, é lógico que você não vai nem olhar para isso no teu estudo. Tá? E muitas vezes o professor de meio ambiente, ele dá aula sobre o código ambiental. Então é isso que complica. Beleza? Bota para baixo. A 422 dispõe sobre procedimentos para o licenciamento ambiental federal de atividades, empreendimentos de exploração e produção de petróleo e gás natural no ambiente marinho e na zona de transição. Tá? Aqui eu vou trabalhar contigo. Tem no material o licenciamento municipal. Isso aqui é importante também. Essa condição que nós vamos falar aqui, principalmente esse ponto. A autorização, ela tem, olha aqui, sentido amplo e visa proteger a atividade econômica. Autorização e alvará de concedimento do poder público engloba as licenças propriamente ditas e as autorizações administrativas. Licenciamento trata-se de um procedimento administrativo complexo. Isso cai na tua prova. O que é o licenciamento? É um procedimento administrativo complexo. Pressupõe fases concatenadas. Quais são as fases concatenadas? A licença prévia, licença de instalação e de licença de operação. Então são fases concatenadas que você vai atribuir até que o particular obtenha a última fase autorizativa, né, que é logicamente com a expedição do alvará. É um conjunto de fases que permite ao particular a operacionalização da sua atividade, obra ou empreendimento. Então, qual é o problema que tem em todas as construtoras? O problema é justamente o licenciamento ambiental. Agora, Léo, eu posso ter o cancelamento da licença? E aí você vai falar, pode cancelar a licença. Como? Aí você vai preencher aqui, logicamente, que a licença é um procedimento administrativo que vai, na verdade, expedir normas para você ter a concessão e norma para que você perca também a sua concessão. Perdão, a sua autorização. Superveniência de graves riscos ambientais à saúde, dependendo do que você esteja regulando, por exemplo, petróleo, gás e coisa do gênero. Cancelar em razão de descumprimento particular de algum dos requisitos estabelecidos pressupõe devido processo legal. Logicamente, importante esclarecer que você tem a natureza do cancelamento e você tem a natureza da revogação. É importante que é possível revogar, mesmo que já tenha sido concedido? Sim. Quando, na verdade, você vai revogar quando tiver isso aqui, ó. O importante nesta hipótese, se houver grave risco, a regra é não indenização de responsabilidade. Isso é muito importante, tá? Não se pode agora, preste atenção para essa fase, não se pode revogar um licenciamento ambiental baseado apenas no princípio da precaução, tá? Por quê? Isso viola a livre iniciativa. Volta para mim. Quando você vai revogar uma licença, você não pode se basear na precaução. O que é precaução? Vamos tirar, porque existe uma probabilidade de dano ambiental. Na verdade, o que está dizendo aqui a situação é que importem graves riscos ambientais ou para a saúde. Então, ou seja, tem que ser direcionado o risco para que você entenda, na verdade, que de fato causará risco e não a probabilidade. Por quê?
porque houve gasto do particular para se meter, na verdade, dentro desse processo de licença prévia, de licença de instalação, de licença de operacionalização. Existiu um gasto público. Privado. Então você vai discutir uma indenização. Então é lógico, se gerar grave risco não vai indenizar, como eu estou falando ali. Então a tendência é não revogar. Perfeito? Vamos terminar o nosso videozinho agora. Daqui a pouquinho a gente volta para mais um bloquinho de ambiental, dando mais posicionamentos a vocês. Um forte abraço e até breve.